Olá! Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo da modelagem de problemas através de equações diferenciais de primeira ordem. Então vamos começar a aula de hoje com o problema da queda livre com arrasto. Então a ideia é o seguinte: você tem um objeto que é largado de uma certa altura, ou até mesmo parte com uma certa velocidade inicial, e ele vai cair sob efeito da gravidade. E aí a gente vai levar em consideração não somente a força-peso que atua nele, né? Vou direcionar o eixo Y positivo para baixo, só por questão de comodidade mesmo, então o Y para baixo, aqui o X, mas a gente vai considerar que o movimento é unidimensional, ou seja, só ao longo dessa reta, né? Ao longo do eixo paralelo ao eixo Y. E esse objeto, ou ele é solto, ou ele tem uma certa velocidade inicial, né, que a gente denota assim, V0. Só que a gente vai levar em consideração também que existe uma força de resistência que é contrária ao movimento devido ao arrasto do ar. Tá certo? Então aqui eu vou escrever FA como essa força de arrasto ou força de resistência. E o que a gente está interessado é saber como é que a velocidade desse objeto que está caindo varia como função do tempo. Tá? Então, a nossa tarefa é modelar essa situação problema, ou seja, obter uma equação diferencial que descreva como é que a velocidade varia como função do tempo, e depois a gente vai usar alguma técnica das que a gente já viu para encontrar a solução explícita nesse caso. Ok? Então, nesse tipo de problema, o que a gente deve fazer é procurar alguma lei física ou alguma lei fenomenológica que conecte, né, o nosso com as variáveis pertinentes no problema, que nesse caso é a velocidade como função do tempo, né? Então a gente sabe, por exemplo, da segunda lei de Newton, que a força resultante, né, que atua nesse objeto é igual a massa vezes aceleração, e por sua vez a soma das forças envolvidas, ou seja, vai ser a força peso, né, mais a força devido ao arraste. Aqui na forma vetorial. Como o movimento é unidimensional, a gente pode escrever isso tudo em uma única componente, tá certo? Não precisa mais usar notação de vetor. E aí aquela equação vai ficar escrita da seguinte forma: massa vezes a aceleração é a taxa de variação da velocidade, é igual a força peso para mim é positiva para baixo, então mg. E a força de arrasto, como ela é uma força resistiva, uma força contrária ao movimento, se o objeto está caindo, ela aponta para cima. Se o objeto está subindo, ela aponta para baixo, sempre no sentido de frear, né, o movimento. Então, ela vai entrar aqui como menos alguma coisa, certo? Agora, como é que a gente modela essa força de arrasto, né? Então, existem várias maneiras de você modelar. Uma dessas, talvez a mais simples, é que ela seja diretamente proporcional à velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força empregada nesse objeto, né? Que é até, de certo ponto de vista, bastante razoável. Mas existem outras maneiras. Eu posso modelar como V quadrado ou de forma genérica como uma lei de potência como essa, V elevado a n. Ok, mas vamos começar com um caso mais simples. Então, para tirar o símbolo de proporcionalidade, eu introduzo uma constante, B, vezes V, onde B é uma constante positiva. Então, como a força é contrária ao movimento, eu coloco um sinal aqui para garantir que a força sempre vai ter o sinal correto. Ok? Então, vamos usar essa expressão aqui, de forma que a gente vai ficar com a seguinte equação. Tá? Então, essa é a equação diferencial que descreve como a velocidade de um objeto, né, que faz esse movimento de queda livre, como a sua velocidade varia como função do tempo, né? E aí tem dois fatores aqui importantes, um é a força-peso e a outra o arrasto. Então, aqui eu vou simplificar um pouquinho, vou dividir todo mundo pela massa, e essa equação vai ficar escrita assim: dv dt é igual a g menos b sobre m vezes v. Essa constante b sobre m, que é positiva, né, porque b é positivo e a massa também, eu vou, para não ficar carregando b sobre m para cima e para baixo, eu vou chamar ela momentaneamente aqui de alfa. Em algum momento, se eu precisar do valor específico dela, eu substituo por b sobre m, tá bom? Então, vamos escrever aqui assim, ó, dv dt
Então aqui ficaria menos αβ, vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar mais αβ é igual a g. Tá? Então essa é a equação que a gente vai utilizar para estudar como a velocidade de um objeto varia como função do tempo, quando nele, né, sobre o objeto, estão atuando duas forças, a força peso e a força devido ao arraste com o ar. Tá certo? Então, é essa equaçãozinha que a gente vai aprender a resolver. E aí veja que essa equação é uma equação diferencial, é uma ideal de primeira ordem. Ela é linear, né? Então, por exemplo, eu posso usar a técnica do fator integrante, vou fazer isso para resolvê-la. Ela também pode ser, ela é separável, né? Se você quiser, você pode passar isso dividindo, passar isso para o lado de lá. Então fica tudo que é V de um lado, tudo que é T do outro, basta integrar, você tem a solução. E ela também é autônoma, né? Autônoma. Né? O lado direito da equação aqui, ó, não depende da variável dependente que é o tempo. Tá? Então a gente pode usar o fato dela ser autônoma para tirar algumas informações sem a necessidade da resolução da equação. Tá? Mas se a gente precisar, é essa equação que a gente vai integrar. Tá bom? Então o primeiro problema, ou o problema que a gente vai modelar com relação à queda livre, é o salto de um paraquedista em duas etapas. Tá? Então você tem o seguinte: salto de um paraquedista em duas fases de movimento. Então considere um paraquedista que salta de um avião. Então, você está saltando, a velocidade inicial dele é zero, né? Vou colocar aqui a velocidade inicial, que é o v de zero, como ele está saltando, é zero. É como se estivesse partindo do repouso. Ok. Então ele diz o seguinte: considere um paraquedista que salta do avião, adote a aceleração da gravidade como 9,8 e considere o sentido positivo para baixo, como a gente vem fazendo. Item A. Com o paraquedas fechado, em uma primeira aproximação, okay? Ou seja, a gente vai desprezar o arrasto devido ao ar nos 6 primeiros segundos, ele pede que a gente, supondo que o salto ocorra a partir do repouso, isso quer dizer que a velocidade inicial é zero, né? Determine a velocidade ao final desse intervalo. Ou seja, ele quer saber qual é a velocidade do paraquedista passado 6 segundos. Tá certo? Aqui a gente vai desprezar o atrito, né, a força de arrasto do paraquedista com o ar. Tá? Em primeira aproximação é isso que ele está pedindo. Então, nesse caso, a nossa equação, que é dv dt mais αβ igual a g, como ele está pedindo para a gente desprezar o arrasto, então a gente faz b igual a zero aqui, o que ocasiona α igual a zero nessa equação. Então, na verdade, a equação diferencial que a gente vai ter é essa bem simples, né? dv dt igual a g. Então, passo dt para o outro lado, e aí vou ficar separando as variáveis assim, g dt. Então, se eu integrar de um lado, integrar do outro, adicionar uma constante, a gente vai ter que v de t é igual a essa constante mais g vezes t. É isso? Então, essa constante é a velocidade inicial, né? Como é que eu sei? Quando o tempo t for zero, a velocidade do objeto é v0. Mas se você colocar t igual a zero, isso aqui zero, então fica v1. Né? v0, perdão, igual a c1. Só que como ele parte do repouso, c1 é zero. Tá certo? Que é justamente essa condição que foi dada aqui. Então, aplicando ela aqui, a gente tem que c1 é zero. Portanto, nessa primeira parte do movimento, a velocidade cresce de forma linear, né, com o tempo. Tá? Então, é dado dessa maneira. E o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o v. Deixa eu reescrever a equação. V de t igual a gt. E o que ele está pedindo é que a gente calcule a velocidade passados 6 segundos. Então, isso é 9,8 vezes 6. Tá? Então, a velocidade passados 6 segundos é de aproximadamente, está aqui, 58,8 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo, perdão. Ok? Então, essa é a velocidade do paraquedista nessa primeira etapa do movimento. O que acontece é o seguinte: ele está aqui no avião, né? E aí ele vai saltar. E aí o que ele fala é o seguinte: na primeira etapa do salto, os primeiros 6 segundos que o paraquedas está fechado, ele pede para a gente desconsiderar o atrito, né, o arrasto, né, do
do paraquedista com A e pede que a gente calcule a velocidade passada 6 segundos. Então a gente fez isso. A velocidade ao término desse período seria aproximadamente 58,8 metros por segundo. Passados esses 6 segundos, agora ele vai abrir o paraquedas. Tá? Ele vai abrir o paraquedas e aí começa uma nova etapa do movimento, tá? Que vai ser o nosso item B. E aí ele pede que a gente calcule com que velocidade o paraquedista vai chegar ao solo, né? Ou seja, ele quer saber o que a gente chama de velocidade terminal. Qual é a velocidade com que ele vai atingir o solo para passar um tempo bem grande. Tá certo? Então, nesse novo problema, a velocidade inicial dele, a gente vai resetar o tempo, a velocidade inicial dessa segunda etapa vai ser a velocidade final da etapa anterior. Tudo bem? Então a gente vai tomar isso aqui como sendo a velocidade inicial nessa nova etapa do salto, tá certo? Do paraquedista. Então, item B, a gente reseta o tempo, tá? Então V0 vai ser V de 0, que vai ser o nosso V0. A velocidade inicial dele vai ser essa, 58,8 metros por segundo. E agora, como ele abriu o paraquedas, né, o paraquedas vai criar uma resistência grande, né, e vocês vão ver que a velocidade terminal dele vai ser muito menor que essa. Tá? Ou seja, essa velocidade vai diminuindo e vocês vão ver que ela vai atingir uma velocidade limite, que é o que a gente chama de velocidade terminal. Pois bem, então a equação que a gente vai resolver agora é a equação completa. Né? Agora a gente vai levar em consideração o arrasto. Ok, como eu falei, eu vou resolver essa equação aqui pela técnica do fator integrante. Então, o fator integrante nesse caso é exponencial da integral do que quer que multiplica a variável dependente aqui. Tá? Então, nesse caso é alfa dt, então isso aqui vai ficar e elevado a alfa t. Então, vou multiplicar toda a equação por e elevado a alfa t, e elevado a alfa t dv dt, mais alfa vezes e elevado a alfa tv, é igual a g vezes e elevado a alfa t. Tá? Então, o fator integrante ele tem essa capacidade de transformar esse lado na derivada do produto. Né? Produto de quem? Do fator integrante com a função que a gente quer encontrar como solução aqui na equação. Não é isso? Então, essa equação ela fica escrita assim, ó, d dt de e elevado a alfa t vezes v, e do outro lado eu tenho g vezes e elevado a alfa t. Pois bem, tudo que eu tenho que fazer agora é integra de um lado, integra do outro, e adiciona aqui uma constante de integração. Tranquilo? Então, a integral da derivada se anula, então aqui ficou e elevado a alfa t vezes v é igual a integral da exponencial ela mesma, como tem esse cara multiplicando, passa dividindo, então vai ficar g sobre alfa vezes e elevado a alfa t mais c1, perdão, mais c. Então, multiplicando todo mundo por e elevado a menos alfa t, para alfa t não v aqui, ó. Para retirar esse termo, vamos ficar com o seguinte, v de t é igual a, esse cara vai cancelar com esse, vai ficar g sobre alfa mais c, que multiplica e elevado a menos alfa t. Tá bom? Então, ficou dessa forma a dependência da velocidade como uma função do tempo. Professor, mas quem é essa constante aqui? Bom, essa constante a gente pode retirar em termos da velocidade inicial. Então, quando t é zero, a velocidade inicial é v0, que a gente até tem o valor lá em cima, mas eu não vou substituir agora não. Deixa só no final, quando a gente precisar mesmo, tá? Então, isso vai ser g sobre alfa mais c vezes e elevado a zero, ou seja, c vai ser v0 menos g sobre alfa. Tá? Então, realimentando a equação, a gente vai ter que v de t ficou g sobre alfa mais c, que é v0 menos g sobre alfa, que multiplica e elevado a menos alfa t. Tá? Lembra que alfa é b sobre m, então 1 sobre alfa é m sobre b. Então, eu vou substituir aqui e a gente vai ficar com o seguinte, v de t é igual a mg sobre b mais v0 menos mg sobre b vezes e elevado a menos, bom, o alfa é b sobre m. Então,
a gente então obtém essa equação. Então, dessa maneira que a velocidade do paraquedista varia na segunda etapa do movimento. Ok? O que mais que ele pede lá? Vamos olhar. Então, o item A já fizemos. O item B, ele pede que a gente determine v de t e calcule a velocidade terminal, ou seja, a velocidade com que ele deve atingir o solo. Então, eu posso calcular essa velocidade terminal, pessoal, de duas maneiras diferentes. Uma delas é a própria definição. A velocidade terminal é limite do que acontece com a velocidade quando t é bem grande. Tá? Eu posso calcular esse limite. Ou, eu posso, como eu estou querendo o comportamento assintótico de v de t, e como essa equação diferencial a gente já viu que é autônoma, eu posso estudar o espaço de fase dela, né? Então vamos fazer isso. Então, aqui é o v. E aí a nossa equação diferencial, se vocês derem uma olhadinha aqui em cima, ela está escrita, se eu passar esse cara para o lado de lá, vamos ter o seguinte, dv dt igual a g menos alfa v, né? Lá em cima estava assim, ó, dg dt, perdão, dv dt é igual a g menos alfa v. Então, o que eu posso afirmar? Que uma das soluções de equilíbrio dessa equação, quer dizer, as soluções de equilíbrio são calculadas zerando esse lado aqui, né? Esse lado da equação. Tá certo? Então, os zeros dessa função h de v vão me dar as soluções de equilíbrio. Mas só tem um zero aqui, né? Porque a função é h de v igual a g menos alfa v. Quando é que isso aqui é zero? Bom, precisamente quando v for g sobre alfa, que a gente já viu que é mg sobre b. Então, só tenho essa solução de equilíbrio. Só tenho essa solução de equilíbrio. V igual a mg sobre b. Tá certo? Então, o que acontece antes e depois desse cara? Bom, para uma velocidade antes da velocidade de equilíbrio, ou seja, se v for menor que esse valor, essa coisa aqui é positiva, certo? De novo, h de v é g menos alfa, quem era alfa lá? B sobre m vezes v. Então, se esse cara for exatamente mg sobre b, isso aqui zero. Se esse cara for menor que isso, g vai ser maior que essa diferença, portanto, isso aqui vai ser positivo. Ou seja, setinha para cima. Se v for maior que isso, bom, então esse termo vai ser maior que esse cara vai ser negativo. Então, setinha para baixo. Tá? Então, a gente tem o seguinte comportamento. Então, se aqui for o tempo, aqui for a velocidade, nós temos que essa velocidade aqui, vou colocar ela aqui, por exemplo, essa velocidade v igual a mg sobre b é uma solução de equilíbrio estável ou um atrator. Por quê? Porque soluções acima dela, se eu começar com uma velocidade aqui, eu vou ter que diminuir para cá. Tá certo? Ok. Então, essa velocidade aqui, que é a velocidade que o sistema tende para um t muito grande, é o que a gente chama de velocidade terminal. Então, veja que a velocidade terminal, nesse caso, vai ser mg sobre b. Tá? Só depende da massa do objeto e da constante b, que é a constante do arrasto, que depende da geometria do objeto, entre outras coisas. Tá? Então, a velocidade terminal, ela é, nesse caso, mg sobre b. E nós podemos chegar nesse mesmo resultado, tomando o limite na expressão lá no v de t, né? Então, se você tomar o limite nessa expressão aqui, quando t tende a infinito, essa coisa é positiva, né? B é a constante positiva, a massa é positiva, mas você tem esse menos aqui. Então, quando t tende a infinito, isso aqui vai para zero. Né? Zero vezes qualquer coisa dá zero, sobrando apenas mg sobre b. Então, é exatamente esse mg sobre b, né? Se a gente fizer isso, o limite de v de t quando t tende a infinito, que é o que a gente chama de velocidade terminal,
vai dar exatamente mg sobre b. Tá certo? Então veja como essa técnica de construção do retrato de fase nos permite identificar rapidamente algumas soluções importantes sem nem necessidade de resolução da equação diferencial. Que é uma técnica muito importante, muito bem-vinda, né? Para esse tipo de análise. Então, o nosso próximo exemplo é um exemplo de circuito em série, um circuito RC. Tá? Então, vamos modelar um circuito RC em série. O circuito RC é aquele que tem um resistor e uma capacitância, um capacitor. Tá? Então, por exemplo, seria algo mais ou menos aqui. Então, como é que eu faço para modelar esse problema, essa situação problema? Bom, como é que eu modelo um circuito RC? Então, aqui eu tenho a resistência, aqui o capacitor e aqui eu tenho uma bateria, tá certo? Será uma bateria 12 volts, 9 volts, né? E como é que a gente faz para modelar, professor, então, esse problema? Bom, a ideia é a gente utilizar alguma lei física que correlaciona esses carinhas, né? A gente tem a chamada lei das malhas, ou lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff, que diz o seguinte: quando você percorre esse circuito, você vai ter diferenças de potenciais em cada um desses elementos, né? Então, por exemplo, quando a corrente atravessa aqui o nosso resistor, aqui você consegue medir uma diferença de potencial nesse resistor. A mesma coisa aqui, você consegue medir uma diferença de potencial no capacitor, tá? E o que a lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, fala? Que em um loop, né, ou seja, um circuito fechado, a soma algébrica das diferenças de potenciais é igual a zero. Tá aqui a soma algébrica, ou seja, alguns termos desse pode ter sinal positivo, outros negativo, tá? O que importa é que essa soma vai dar zero. Então, vamos utilizar isso para ver o que acontece aqui. Então, quando a gente passa por aqui, eu tenho uma queda de potencial, então eu tenho que colocar o sinal negativo para explicitar isso. De novo, quando eu passei agora no capacitor, vou ter outra queda de potencial, então menos a diferença potencial no capacitor. Mas quando eu passo aqui na bateria, né, eu tenho um aumento no potencial. Então, mais potencial na bateria. E esse potencial da bateria pode depender do tempo. Pode ser constante, mas pode depender do tempo também. E aí a gente chega a essa expressão. Tá? Bom, o que mais que a gente pode utilizar aqui? Né? O que mais é conhecido da gente? A gente tem também aqui a lei de Ohm, né, que diz que em uma resistência R, a diferença de potencial, né, está relacionada com a corrente que atravessa ela através dessa expressão. V igual a IR ou RI. Tá certo? Onde I é a corrente, que nada mais é que a taxa de variação da carga, não é isso? Ok. Bom, e a diferença de potencial no capacitor? Como é que a gente calcula? Bom, se vocês lembrarem o que é capacitância, o que é capacitância, né? Bom, quando eu aplico uma diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, isso faz com que carguinhas de um certo lado do capacitor dessa placa, né, saiam de um lado e vão se acumulando no outro. De forma que em algum momento você vai ter uma certa quantidade de cargas negativas de um lado, uma certa quantidade de cargas positivas do outro, que são balanceadas, né? E essa carga, né, presente no capacitor, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada. Quanto maior a diferença de potencial que você aplica entre as placas do capacitor, né, maior a carga que você consegue guardar lá, tá certo? Então, a carga em um capacitor está diretamente ligada à diferença de potencial que você aplica. Então, para eu tirar essa constante de proporcionalidade, o sinal de proporcionalidade, eu tenho que adicionar uma constante. Essa constante é exatamente o que a gente chama de capacitância, né, pessoal? Então, eu posso dizer que a potencial no capacitor é dado por essa expressão, Q sobre C, tá? Basta passar esse cara dividindo. Então, agora eu já tenho tudo, né? Aqui vai ficar Q sobre C. Então, se eu juntar tudo isso numa equação só, ou seja, essa informação aqui, vamos ficar com o seguinte. Eu vou passar esses caras que são negativos para o outro lado, tá certo? Ou eu passo esse para o outro lado e multiplico todo mundo por menos 1. Então, aqui, de forma que eu ficaria VR, mas quem é VR é R vezes I, mas quem é I, dQ dt, mais
a diferença de potencial no capacitor, que é Q sobre C. Isso tem que ser igual a diferença de potencial na bateria, tá? Bom, eu vou dividir todo mundo por R, e aí vamos obter essa equação. dQ dt é igual a Q sobre RC, quer dizer, mais Q sobre RC é igual a E dividido por R. Esse produto aqui, que ele ocorre com tanta frequência, esse produto que eu vou denominar ele, vou dar um nome para ele, chamar ele de tal, na verdade um símbolo, né? Uma simbologia para ele. Então, onde tiver esse RC, eu vou substituir por tal. E como esse cara tem unidade de tempo, então, né, se você fizer esse produto, isso dá unidade de tempo. Isso aqui é chamado de unidade de tempo do circuito, tá? Unidade de tempo, ou tempo característico, tá? Do circuito. Ok. Então, com essa notação, a minha equação fica assim, ó. dQ dt mais Q sobre tal é igual a E de t dividido por R. Tá? Então, essa aqui é a equaçãozinha que modela esse circuito em série RC. Então, o nosso probleminha aqui diz o seguinte. Aqui, ó, ele diz o seguinte. Considere um circuito RC em série com a dada resistência, a dada capacitância e uma certa tensão constante. Então, ele está dizendo que a diferença potencial lá da bateria, que poderia, em tese, variar como uma função do tempo, na verdade ela é constante, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui as condições que ele dá para a gente no item A. Ele diz que a diferença de potencial lá, a diferença de potencial na bateria é uma constante, tá? E ele fala mais o seguinte. Suponha que o capacitor esteja inicialmente descarregado, ou seja, não tem nenhuma carga lá. Isso quer dizer que a carga inicial é, Q de 0 é 0. Tá? E ele pede para a gente determinar a carga e a corrente em um tempo t qualquer. Então, determine como é que a carga e a corrente variam naquele circuito em função do tempo. Bom, para eu encontrar a carga, eu tenho que resolver a equação diferencial que relaciona a carga. Uma vez que eu tenho a carga, a corrente é a sua taxa de variação. Tá? Então, essa é a equaçãozinha que eu vou ter que resolver. Vou trazer só ela para cá. Então, ficou dQ dt mais Q sobre tal é igual a E de t. Bom, nesse caso é constante, né? Dividido por R. Ok? Vamos ver aqui se é isso mesmo. Show de bola. Novamente, aqui eu vou usar a técnica do fator integrante. O fator integrante vai ser exponencial de está aqui na frente, né? Ou seja, dt sobre tal. Isso vai ficar exponencial de t sobre tal. Então, vamos multiplicar toda essa equação por esse termo. E aí vamos ficar com o seguinte. E elevado a t sobre tal, dq dt, mais q sobre tal, vezes E elevado a t sobre tal, é igual a E0 sobre R, E elevado a t sobre tal. Note que isso aqui é exatamente a derivada do produto de quem? De E elevado a t sobre tal com Q. E o outro lado é só repetir. E0 sobre K vezes E elevado a t sobre tal. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é integrar, tá certo? Integra de um lado, integra do outro. E aí, a integral cancela com a derivada. E o que eu vou ter é elevado a t sobre tal, vezes Q de t, é igual a E0. Bom, a integral da exponencial é ela mesma. Como está esse cara dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, dividido por isso, dividido por K. K não, pessoal, aqui é R, né, da resistência. Deixa eu ver se eu coloquei K em outro canto. Não. Aqui ficou mal escrito. E bom, aqui ficou E elevado a t sobre tal. Então, para tirar essa exponencial, vou multiplicar toda a equação por E elevado a mais uma constante, né? Mas, vou chamar assim C1. Então, eu vou multiplicar toda a equação por E elevado a menos t sobre tal. Tá certo? Então, esse cara some e vai aparecer E elevado a menos t sobre tal multiplicando ali. Então, ficamos assim, ó. A corrente, na verdade, a carga para qualquer tempo t, ficou E0 tal. Quem é tal? RC, né? RC dividido por R vai ficar só C. Então, ficou E0 C
E elevado a... Bom, esse cara já não tem mais, então fica só isso. Mais C1 vezes E elevado a menos T sobre tal. Bom, mas eu sei que quando o tempo é zero, ou seja, a carga inicial é zero, né? E ele vai começar a carregar. O capacitor está descarregado, você liga o sistema lá na fonte, né, na bateriazinha, e aí o capacitor vai começar a carregar. Tá? Carregar como? Bom, segundo essa expressão. Mas vamos lá, vamos utilizar essa condição que Q de zero é zero. Então ficou isso aqui, mais C1. Então C1 é menos isso, tá certo? Isso implica que C1 é menos E0C. E aí, substituindo na equação, a gente tem o seguinte, que a carga, como a função do tempo, aqui vai variar da seguinte maneira. Então aqui ficou assim, E0C menos E0C vezes E elevado a menos T sobre tal. Posso colocar esse E0C em evidência? Então isso ficou E0C 1 menos E elevado a menos T sobre tal. Então é dessa maneira que a carga varia lá no sistema, certo? Se eu quiser saber de que maneira a corrente varia lá no sistema, eu sei que a corrente nada mais é que a taxa de variação da carga, né? Então tudo que eu tenho que fazer é derivar isso aí em relação ao tempo. Então se eu derivar a constante da zero, se eu derivar esse carinha dele mesmo, vezes a derivada de dentro vai dar menos 1 sobre tal. Menos 1 sobre tal vezes E0C, então ficou E0C sobre tal. Tá bom? O menos que cai daqui vai cancelar com esse cara. Então ficou E0C sobre tal vezes E elevado a menos T sobre tal. Aqui de novo esse cara aqui, RC. Posso cancelar esses carinhas. Então a corrente em um tempo t qualquer é dada por essa expressão E0R elevado a menos T sobre tal. Ok? Então é dessa maneira que a corrente varia no sistema. Tá? O que mais que a gente pode... Deixa eu ver aqui. Exatamente, ó, a expressãozinha que a gente obteve, né? E aqui a corrente inicial. Então, o item A, show. Aí no item B ele diz o seguinte, agora suponha que a fonte seja desligada, ou seja, que a tensão externa agora, a tensão da bateria é zero, e que o capacitor no instante t igual a zero esteja com a carga que é zero. Você ligou o capacitor, você ligou o circuito, na verdade, e aí ele carregou, certo? Agora ele quer saber, ele quer que você modele como a carga vai descarregar. Aí eu tirei a bateria, né, fechei o circuito de novo, isso vai fazer com que o capacitor descarregue o que ele tinha lá. E aí ele quer saber como é que a carga no capacitor vai variar como uma função do tempo. Tá bom? Ok, então vamos partir da mesma equação diferencial que a gente acabou de resolver, que é essa daqui. Tá? A única coisa é que a condição inicial agora vai ser que Q de zero é Q0. Tá? Não é mais zero. Antigamente o capacitor estava descarregado, agora ele está carregado com uma certa carga Q0. E aqui a gente quer saber o que acontece com a carga à medida que o tempo vai aumentando. Tá bom? Então vamos colocar essas condições por aqui em algum canto. Então o item B, ele vai pedir alguma coisa para a gente. Cadê o item B? É justamente isso que eu falei, né? Agora suponha que a fonte seja desligada, seja que a tensão lá da bateria é zero, e que o capacitor no tempo t igual a zero esteja com uma certa carga que é zero. Por exemplo, o que ele carregou do item anterior. Determine que de t estime o tempo de descarga, ou seja, ele quer que você calcule como a carga varia com função do tempo e faça uma previsão de quanto tempo vai levar para que o capacitor tenha descarregado. Tá certo? Então vamos lá. É isso que ele está pedindo para a gente. Então a equação é a mesma, só vai mudar as condições iniciais. A equação está aqui, é essa aqui. E aí a gente vai usar a condição de que a carga inicial é um certo Q0, tá bom? E vamos resolver esse probleminha. Então tá, vamos lá para baixo com isso aqui. Dá um Ctrl C aqui. Então essa equação, Ctrl C, que a gente vai resolver agora no item B, com a condição de que a carga inicial, ou seja, Q de zero é um certo Q0.
Tá? Por exemplo, poderia ser igual a tá aqui, ó, E0C, né? Porque no capacitor, se você quiser saber a carga máxima que ele pode carregar, é a sua capacitância vezes a diferença de potencial, que nesse caso é zero, tá certo? Então isso aqui, digamos, é a carga inicial, tá? Ok. Então, vamos resolver essa segunda parte. Mas lembra que ele falou que o sistema está desligado da bateria, então isso aqui é zero. Então a equação fica mais simples ainda. dq dt igual a menos q sobre tal, aqui é variáveis separáveis, então vai ficar dq sobre q e dt sobre tal. Então tudo que eu tenho que fazer agora é integrar aqui, dt, integrar aqui, acabou-se, né? Na verdade não precisa implicar dt, já está separado, né, professor? Verdade. Bom, lembra de adicionar a constante aqui de integração. Vamos chamar de C1, que a gente está usando C para capacitância. Então aqui ficou ln de q, do outro lado menos t sobre tal, mais C1, tomando exponencial dos dois lados, vai ficar Q0. Ficar elevado a C1, que é outra constante, que eu vou chamar C2, vezes E elevado a menos t sobre tal. E aí eu uso a condição de quando t é zero, ou seja, q de zero, é esse Q0. Desse lado vai dar C2, porque aqui em cima vai ser t igual a zero e E elevado a zero é 1. Tá bom? Então, com essa informação, ficamos com o seguinte: q de t é igual a Q0 vezes E elevado a menos t sobre tal. Então, é dessa maneira que a carga varia, né, que a carga vai diminuindo com o tempo no capacitor. E aí ele pede, ainda no item B, quanto tempo vai passar, quanto tempo será necessário para que o capacitor tenha descarregado. Tá? Bom, para que essa carga seja zero, né, descarregada é quando a carga for zero, né? Então, para que esse cara seja zero, como tal aqui é positivo, o que acontece para que esse cara seja zero? Isso aqui tem que dar zero. E a única forma disso aqui ser zero é se t tende a infinito. Ah, professor, tem que esperar um tempo infinito para o capacitor descarregar? Claro que não, né? Na prática, olha o que acontece. Aqui desse lado, eu construí o gráfico de a carga normalizada, tá certo? A carga inicial é Q0, mas se eu dividir a carga num tempo t qualquer por Q0, isso aqui me dá um número entre 0 e 1, tá certo? Que é o que a gente tem aqui nesse eixo. Então, se eu for representar esse carinha, eu teria que estudar o gráfico de E elevado a menos t sobre tal. Então, perceba o seguinte, que quando t for tal, se eu calcular q de tal, né, a gente sabe que tal tem unidades de tempo também. Se eu calcular, aqui no gráfico eu tenho a razão, né, ou seja, a carga normalizada, q de t sobre q0, e aqui eu tenho, no eixo dos t's, múltiplos dessa constante tal, né, que é aquela constante de tempo. Tá? Então aqui é 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal e assim por diante. Tudo bem? E aí veja que passado uma constante de tempo, a carga reduziu para 36 aproximadamente, 37% da carga inicial. Passado 2 unidades de tempo, ele já reduz para 0,135 e passado 3 unidades de tempo, né, 3 tal, já vai para 0,050. Aqui eu não coloquei 4, mas se você calcular, por exemplo, Q de 5 unidades de tempo, já dá 0,007, ou seja, praticamente zero. Então a gente toma esse tal, 5 tais, 5 tal, né? 5 vezes tal, como sendo o tempo que ele vai levar para descarregar. Tempo para descarregar é aproximadamente 5 tal. Né? E eu sei que tal foi definido como RC, ou seja, 5 vezes RC. O R é dado no problema, o C também, né? E aí com isso eu calculo o tempo que levaria para descarregar. Tá certo? Ok. Então, para terminar, para o vídeo não ficar muito extenso, para terminar essa parte, vamos dar uma olhadinha em mais um problema, que é um problema de mistura em tanques. Tá? Problema de mistura em tanques. Então, a ideia é o seguinte, você tem um tanque, tá? E aqui dentro esse tanque tem uma certa solução, por exemplo, água mais sal,
Então, esse cara tem uma certa concentração, um certo tempo T, tem uma certa massa, né? E aí que a gente permite que entre solução dentro desse tanque e que aqui dentro tenha, por exemplo, uma parzinha, um motorzinho aqui que vai girar esse cara e sempre fazer com que essa solução fique bem misturada, tá certo? Mistura perfeita. E aí parte depois dessa solução é bombeada para fora. Então eu tenho uma certa quantidade de solução entrando, tá certo? Sendo bombeada para dentro com uma taxa de entrada, eu vou colocar assim, RE é a vazão com que um certo líquido está entrando. E vou chamar CE a concentração desse líquido, tá certo? Que pode em tese depender do tempo. E aí essa solução ela é bem misturada, homogeneizada, e aí sai, aqui desce uma parte do líquido é bombeada para fora, com uma certa concentração de saída e uma certa vazão de saída, que eu vou colocar assim, RS. Que em tese também pode ser uma função do tempo. Mas como a gente está assumindo que esse cara é bem misturado, a concentração do que está saindo tem que ser igual à concentração do que tem aqui dentro, não é isso? Então eu posso dizer que o que está saindo é o que eu tenho lá dentro. E aí a pergunta é o seguinte, como é que a gente faz para estimar como é que a concentração está variando como uma função do tempo? Né? Porque está entrando sal, está entrando a solução salina, por exemplo, uma salmoura, está misturando com outra solução aqui dentro, né? Porque aqui inicialmente eu dissolvi uma certa quantidade de sal em um certo volume de água. Tá? Então eu tenho uma concentração inicial, que é a massa inicial dividida pelo volume inicial. E aí, como eu estou bombeando uma solução aqui para dentro, com o tempo, dependendo da diferença entre esses caras, como a gente vai ver, pode ter, o volume pode estar aumentando, né? Estou acumulando líquido, porque está entrando mais líquido do que está saindo, ou ao contrário, se estiver saindo mais líquido do que está entrando, com o tempo o volume do tanque vai diminuindo. Tá? Então a nossa primeira tarefa é modelar essa situação. Tá? E aqui a gente então faz algumas simplificações. Né? Primeiro isso aqui não é simplificação, é o que eu ditei ali em cima, né? Que entra líquido com uma certa vazão RE, né? E uma certa concentração CE. Sai líquido com a vazão RS e como a mistura é perfeita, a concentração de saída coincide com a concentração do tanque no certo tempo T, ou seja, com o próprio CDT. A mistura é perfeita de modo que a concentração do tanque em qualquer tempo é uniforme, ou seja, a concentração em qualquer ponto é dada como a massa naquele tempo dividido pelo volume naquele tempo. Tá bom? Ok. Então como é que a gente faz para modelar essa situação? Então eu vou chamar de M de T a massa, né, do soluto, a massa de sal aqui nesse líquido em um certo tempo T. E o que eu quero estudar é como é que essa massa varia com o tempo. Eu sei que a taxa com que essa massa está variando, ela é igual à taxa com que está entrando massa menos a taxa com que está saindo massa. Essa é a equação de balanço de massa. A taxa de massa no certo tempo T é o que está entrando menos o que está saindo. Tá bom? E como é que eu modelo o que está entrando? Bom, a quantidade de massa que está entrando é o produto, né, da concentração de entrada vezes a vazão de entrada. Perdão. Ok? Então isso aqui vai ficar RE vezes CE vezes T. C de T, né? Bom, da mesma forma, a concentração de saída, eu posso dizer, quer dizer, a massa do que está saindo, né, a taxa de variação do que está saindo, vai ser a taxa ou a vazão de saída, né, vezes a concentração de saída, que é igual a concentração no mesmo tempo. Tá bom? Então eu posso escrever isso dessa forma. Porém, eu sei que, como eu falei aqui embaixo, a concentração em qualquer tempo é a massa nesse tempo dividido pelo volume. Ou seja, a massa em qualquer tempo é a concentração nesse tempo vezes o volume. Então, se eu quero dm dt, basta derivar esse carinha, né? Então, dm dt vai ficar dc dt vezes v dt mais c dt vezes dv dt. Tá? E aí eu posso substituir esse carinha aqui e ficar tudo em termos da concentração. Tá bom? Então a gente vai escrever esse cara assim. É v de t, dc dt, mais dv dt, vezes c de t, é igual a RE CLT.
Em tese, tanto a taxa, ou a vazão de entrada quanto a vazão de saída podem ser funções do tempo, tá certo? Então, RE de t, CE de t, menos RS de t, C de t. Opa, foi demais. Vamos subir aqui. Deixa eu puxar essa equação um pouquinho mais para cá. Pronto. Vezes a concentração em um certo tempo t. Tá? A taxa de variação do volume, é igual a vazão do que está entrando, né? RE, menos a vazão de saída. Tá? A vazão de entrada menos a vazão de saída. Então, eu posso substituir esse carinha por essa condição. Tá bom? E aí, se eu fizer isso, vamos ficar com o seguinte. V de t, dc de t, mais, aí eu vou ter RE de t menos RS de t. Tudo isso vezes C de t. E do outro lado, RE de t, CE de t, menos RS de t, C de t. Perceba que RS vezes C de t tem aqui, tem desse lado, então esse termo aqui some. E aí, vamos ficar com a seguinte equação. V de t, dc de t, mais, aqui ficou RE C de t, RE de t vezes C de t, é igual a, deixa eu ver, RE vezes C de t, do outro lado tenho RE de t vezes CE de t, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou dividir todo mundo por V de t, só para ficar com a derivada sozinha. Então, ficou dc de t mais RE de t dividido por V de t, dc de t, é igual a RE de t, CE de t dividido por V de t. Pois bem, então essa é a equação que modela como é que a concentração do soluto está variando como função do tempo. Tá? Se não tiver feito nada errado, é exatamente o que está escrito aqui. dc dt mais RE sobre V perfeito, igual a RSE sobre VT perfeito. Bom, aí a gente pode estudar alguns casos particulares disso aqui, tá certo? Por exemplo, se as vazões forem constantes, né, se as vazões de entrada e de saída forem constantes. Se esses caras forem constantes, eu posso simplificar aqui, não preciso mais escrever essa dependência na equação, não é isso? E outra coisa interessante, se as vazões são constantes, então o volume em qualquer tempo t vai ser o volume inicial, mais a diferença entre esses caras vezes o tempo. Né? Porque, por exemplo, se a vazão de entrada for 3 galões por minuto de líquido, e a vazão de saída for 1 galão por minuto, então isso quer dizer o seguinte, que em 1 minuto está aumentando 3 menos 1, está entrando 3 galões, saindo 2, então na verdade está ficando quanto? A cada minuto? 2 galões, né? Está entrando. Isso por minuto. Né? Em 1 minuto. Em 2 minutos, vezes 2. Em 3 minutos, vezes 3. Em t minutos, vezes t. Tá? Então, em vez de escrever isso, eu vou colocar com as letrinhas. Então, RE menos RS vezes t. Então, a cada t segundos, ou t minutos, na verdade aqui o problema está dado em minutos, a cada t minutos, isso aqui vai ser adicionado ao volume, né? Ao volume inicial. Então, o volume como função do tempo varia dessa maneira se assumirmos que as taxas, né, de entrada e de saída, as vazões, né, de entrada e saída são iguais, tá certo? E aí com essa simplificação a gente obtém, é só substituir aqui embaixo, né, por Vt igual a V0 mais RE menos RS vezes t. Tá? E se eu fizer essa substituição, eu vou ter exatamente essa equação, ou seja, dc dt mais RE dividido por V0 mais RE menos RS vezes t vezes C igual a RE CE de t dividido pela mesma coisa, né? V0 mais RE menos RS vezes t.
Tá? Uma outra suposição que é comum a gente fazer é que a concentração de entrada do fluido, né, que está sendo bombeado para dentro do tanque, é constante também. Então eu não preciso ficar escrevendo CE de T, posso só escrever CE. Tá certo? E aí a gente é levado a essa equaçãozinha. Tá? Um outro caso limite também, que aparece também com frequência, é aquele onde, além de serem constantes, são iguais, né? O fluxo de entrada e o fluxo de saída, a vazão de entrada e a vazão de saída são iguais. Então, se esses caras são iguais, quer dizer que o volume não varia com o tempo, é o mesmo. Por quê? Porque essas coisas aqui são iguais, vai dar zero, né? Sobra só o V0. E aí, com essa simplificação, a concentração, a taxa de variação da concentração, satisfaz essa equação aqui, ó, RE sobre V0, C, igual a RE, CE sobre V0. Tá bom? Ou seja, a gente obtém, não sei se eu tenho ela explícita aqui, tem que aqui, ó, exatamente essa. Tá certo? Ok, então agora que a gente já sabe modelar, né, essa situação, vamos resolver o seguinte probleminha. E eu vou parar esse vídeo nesse exemplo, para que o vídeo não fique muito grande. Aí na outra aula, os dois últimos problemas que ficaram faltando, eu mostro a vocês como é que a gente faz para modelar. Ok, então nesse exemplo ele diz o seguinte, né, um grande tanque de mistura inicialmente contém 300 galões d'água. Então o volume inicial é 300 galões. Tá? Nos quais foram dissolvidas 50 libras de sal. Então a massa inicial de sal dentro desse tanque é 50 libras. Então, com isso eu posso calcular a concentração inicial, né? A concentração vai ser a massa inicial sobre o volume inicial. Então, a concentração inicial vai ser 50 sobre 300. Cancela, cancela, isso vai dar 1/6, né? Então, 1 sobre 6. A massa está sendo dada em libras e o volume está sendo dado em galões. Então, 1/6, né? Libras por galão. Então, essas informações são importantes, a gente vai deixá-las aqui guardadas, tá certo? Deixa aqui que a gente vai precisar mais tarde. Ok. O que mais que ele fala? Então, a situação é essa, tá certo? Você tem um tanque de mistura aqui dentro, inicialmente tem uma certa massa M0, ou seja, 50 libras, e o volume inicial do tanque é 300 galões. Tudo bem. Então, em seguida ele fala o seguinte, uma solução salina é então bombeada para dentro do tanque a uma taxa constante de 3 galões por minuto. Então, entra, né, no tanque uma solução salina a uma vazão de 3 galões por minuto. Então, essa é a taxa de entrada ou o fluxo de entrada. Tá? Então, uma solução salina é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 3 galões por minuto, enquanto a mistura, após estar bem agitada, é bombeada para fora do tanque a uma taxa constante de 2 galões por minuto. Então está entrando mais do que está saindo. Então é de se esperar que o volume vai aumentar com o tempo. Tá? Então a taxa de saída, ou fluxo de saída, é 2 galões por minuto. A cada 1 minuto vai se acumulando 1 galão a mais nesse recipiente. Então eu posso dizer que o volume, como função do tempo, é o volume inicial, mais a taxa de entrada menos a taxa de saída vezes t, ou seja, 3 menos 2, isso aqui vai ficar 1 vezes t, que é t, e o volume inicial a gente sabe que era 300 galões, então fica 300 mais t. Então é dessa maneira que o volume varia com função do tempo. Tá? Deixa aqui guardado também que a gente vai precisar. Ele diz que a concentração da solução que entra é 2 libras por galão. Então a concentração de entrada é 2 libras por galão. Tá? Ok. Então, CGM de T é a massa de sal em libras no certo tempo T. Determine como a massa, né, varia como função do tempo. Como é que a massa varia como função do tempo? É isso que ele está pedindo para a gente encontrar. Pois bem, vamos encontrar a massa. Primeiro vamos fazer o seguinte, como eu tenho uma equação para concentração, eu vou usá-la. Tá? Então eu vou encontrar como é que a concentração varia como função do tempo. Uma vez que eu tenho a concentração, como concentração é massa por volume, basta eu multiplicar isso aqui pelo volume, que eu já sei que tem essa carinha,
que eu acho como a massa está variando como função do tempo, tá? Então, o que, que eu tenho que resolver? Aquela equaçãozinha diferencial que a gente modelou, né? Então, a gente está nesse caso mais geral aqui, tá certo? Então, dc dt, vamos copiar aqui embaixo. Então, a equação que eu tenho que usar é essa, dc dt mais RE sobre V0 mais RE menos RS vezes T, que é justamente isso aqui que tem aqui em cima, né? Isso vezes C, é igual a RSE dividido pela mesma coisa. RECE dividido por V0 mais RE menos RS vezes T. Tá bom? Agora é só substituir as coisinhas que a gente já sabe. Então, dc dt mais a taxa de entrada, se não me engano, é 3. Isso. Então, aqui em cima vai ficar 3. Aqui embaixo, a gente já viu que está 300 mais T. Tá? Vezes C. E do outro lado, a taxa de entrada, novamente, é 3 galões. A concentração de entrada, ele falou que é 2. 3 vezes 2, 6. E embaixo continua a mesma coisa. 6 e embaixo é 300 mais T. Tá? Então, essa é a equação que a gente tem que resolver. De novo, aqui é uma equação linear, né? Eu vou usar a técnica do fator integrante. Bom, a gente sabe que a concentração inicial, que é C de 0, a gente calculou, deu 1/6, não é isso? 1/6 libras por galão. Tá, então, o que a gente vai fazer é resolver esse PVI, tá? Determinar a solução dessa equação diferencial sujeita a essa condição. Ok, então como eu falei, vou usar a técnica do fator integrante. Então, mi de t aqui vai ser e elevado à integral dessa coisa, né? Integral de 3 sobre 300 mais t, dt. O t eu posso colocar para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar e elevado a 3 ln de 300 mais t. Esse 3 eu posso passar aqui para cima, né? E a exponencial do logaritmo cancela. Então, ficou t mais 300, né? Ou 300 mais t ao cubo. Tá? Então, eu vou multiplicar toda a minha equação diferencial, por esse fator. Então, ficou assim, ó. T mais 300, ou 300 mais t. 300 mais t ao cubo, vezes dc dt, mais o outro termo que eu tenho. Bom, embaixo tem um 300 mais t, e em cima vai ter um 300 mais t ao cubo, então vai ficar 300 mais t ao quadrado em cima, né? Então, ficou 3 que já tinha, 300 mais t ao quadrado vezes c de t, igual a, bom, do outro lado está 6 sobre 300 mais t. Quando eu multiplicar por 3 mais 300, vai ficar t mais 300 ao quadrado embaixo. Então, c sobre t mais 300 ao quadrado. Não é isso? Deixa eu ver se eu não errei nada. Perfeito. Perfeito. Só que você está multiplicando em cima, professor. Então, esse cara vem para cima. Então, é 6 que multiplica 300 mais t ao quadrado. Multipliquei ao cubo, mas tinha esse cara aqui no denominador, cancelou. Ok? Então, o que que o fator integrante faz? Converte isso aqui na derivada do produto. Então, esse é d dt de 300 mais t ao cubo vezes c, enquanto que do outro lado eu tenho 6 vezes 300 mais t ao quadrado. Bom, então basta integrar agora dos dois lados. Integra de um lado dt, integra do outro lado dt, e aí vamos ficar com o seguinte: 300 mais t ao cubo vezes c de t é igual a integral desse cara ele mesmo. Na verdade, a integral de 300 mais t ao quadrado é 300 ao cubo sobre 3. Aqui em cima tem o 6. 6 por 3, 2. Então, vai ficar 2 vezes 300 mais t. 300 mais t ao cubo, mais uma constante de integração. Ok? Vou dividir todo mundo por isso aqui. Então, vai ficar assim. C de t vai ficar 2 mais Czinho. Eu vou chamar C1, tá, pessoal, para não confundir com a concentração. C1 dividido por 300 mais t ao cubo. Tá? Daqui a gente já consegue perceber que quando t tende a infinito, a concentração tende a
2 libras por galão. Que é meio óbvio, né? Olha só, a cada 1 minuto vai aumentando 1 galão no tanque. E toda solução que você está bombeando para dentro, toda solução tem a mesma concentração, de 3 galões por litro. Na verdade, 2 galões por litro, 2 libras por galão. Então, você está bombeando para dentro do tanque, né, uma solução cuja concentração é sempre a mesma. 2 libras por galão. Então, inicialmente a concentração é bem menos, 1/6. Mas você está bombeando 2 libras por galão. Então isso aqui vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mesmo que vá misturando, essa concentração vai saindo desse valor até, é esperado, né, que ela saia disso para isso. Que é o que a gente percebe aqui, né? Quando o T tende a infinito, a gente vê que a concentração tende a esse valor. Tá? Mas vamos determinar quem é aquela constante C1 para que eu possa obter no final a expressão para a massa. Tá? E aí ter como é que a massa varia como função do tempo. Então eu sei que a concentração inicial, C de 0, é igual a 1/6. Então 1/6 é igual a 2 mais C1 sobre, como T é 0, embaixo vai ficar 300 ao cubo. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse 2 para lá, então vai ficar 1/6 menos 2, né? Depois multiplicar tudo por 300 ao cubo, e isso é C1. Tá bom? Ou seja, aqui vai ficar 2/6, se eu multiplicar por cima vai ficar 12/6, então aqui vai ficar menos 11/6. Então C1 é menos 11/6 vezes 300 ao cubo. C1 é menos 11/6 vezes 300 ao cubo. Eu acho que a gente tem isso feito aqui em algum canto. Aqui exatamente aqui, ó, menos 11 sobre 6 vezes 300 ao cubo. E aí jogando na equação, a gente vai ficar com isso aqui, né? Então substituindo na equação, vai ficar C de T igual a 2, colocar o menos para fora, 11/6 vezes 300 ao cubo, dividido por 300 mais T ao cubo. Pronto. Essa é a expressãozinha que diz como a concentração da minha solução salina está variando como função do tempo. Tá? E aqui eu tenho um esboço dela, certo? Um desenhozinho dela aqui, nesse lado. E o que a gente vê é que ocorre exatamente o que eu tinha comentado. À medida que o tempo vai aumentando, a massa ou a concentração também, né? A concentração vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, mas ela não aumenta definidamente. Ela vai tendendo essa solução de equilíbrio, né? Vai tendendo a 2 libras por galão. Né? E a gente teria como, digamos assim, antecipar isso? Teria, né? Se você olhar para a estrutura da equação diferencial, né? Não. Olhando para ela do jeito que está aqui, não, porque ela não é autônoma, né? Veja que esse lado de cá depende do tempo. Se eu passar isso para lá de cá também vai depender. Então depende da variável dependente. Mas fisicamente a gente espera que isso aconteça, né? À medida que o tempo vai passando, você sempre está colocando dentro do seu tanque uma solução com a mesma concentração, né? Que é maior que a concentração que existia dentro do tanque. Então o normal é que a concentração vai aumentando até atingir essa concentração limite, né? Que é essa concentração que sempre você está adicionando dentro do tanque, tá bom? Então é dessa maneira que a concentração varia com a função do tempo. E se eu quiser a massa, é só multiplicar agora pelo volume, né? Então a massa como função do tempo, é só multiplicar toda essa equação pelo volume. E como é que o volume varia como função do tempo nesse exemplo? É 300 mais T, não é isso? Então vai ficar 2 que multiplica 300 mais T aqui, menos 11/6 300 ao cubo. Se eu multiplicar esse cara também por 300 mais T, vai cancelar com um desse, né? Então embaixo vai ficar 300 mais T ao quadrado. Então deve ser essa expressão que a gente tem para a dependência da massa do soluto como função do tempo. Eu acho que está aqui escrito em algum canto. Está aqui exatamente. 2 vezes 300 mais T, menos 11/6, 300 ao cubo, 300 mais T ao quadrado. Tranquilo? Então esse é um exemplo interessante, né? E
que a gente pode trabalhar de várias maneiras diferentes, né? A gente pode abordar aqui, como foi nesse caso, né, a taxa de entrada diferente da taxa de saída. No caso, a taxa de entrada era maior que a de saída, mas a gente poderia fazer o contrário, né? A taxa de entrada menor, 2 e saindo 3, né? Então esse processo não poderia continuar para sempre, porque a cada minuto você está drenando um galão, né? Eventualmente a gente poderia calcular o tempo necessário para que esse tanque esteja vazio. Então tem várias coisas que a gente pode modelar aqui. Por exemplo, se a taxa de entrada for igual à taxa de saída, então o volume no tanque permanece constante durante todo o processo. Então tem muitas situações que a gente pode, muitas variantes desse problema que a gente pode abordar. A gente pode conectar esse tanque aqui a um outro tanque, né? Eu posso conectar esse tanque a um outro tanque, que é o que acontece na vida real, nesses tanques de misturas funciona nesse sentido, né? Você mistura algo aqui e aí a saída desse tanque já vem para esse que mistura, que já vai para o próximo e assim por diante. Só que em vez de ter uma equação diferencial, a gente teria várias equações diferenciais, né? Onde uma interfere com a outra. Então nós teríamos então um sistema de equações diferenciais, tá? Então para não estender muita aula, eu vou parando por aqui e na próxima aula a gente retorna com esses dois tópicos que ficaram faltando, que são trajetórias ortogonais, né? Como a gente faz para trabalhar com esse tópico, que correlaciona a seguinte ideia. Suponha que eu tenho aqui uma família de curvas, né? E eu quero determinar outra família de curvas que seja ortogonais a essa primeira família. Ortogonais como, professor? Ou seja, que o ângulo entre elas seja de 90 graus. Mas como é que eu defino o ângulo entre curvas? Como é que eu calculo o ângulo entre elas aqui? Bom, não é o ângulo entre elas na verdade, mas é o ângulo entre as retas tangentes a elas nos pontos de interseção, por exemplo. Se eu traçar a reta tangente a azul nesse ponto, eu teria essa reta aqui, por exemplo. Se eu traçar a reta tangente em vermelho nesse ponto, eu teria esse carinha aqui. Então eu quero que esse ângulo aqui seja 90 graus, tá certo? Então, partindo dessa família de curvas em vermelho, como é que eu acho essas em azul? É o que a gente vai ver, o que a gente vai abordar nessa sessão, nesse problema que a gente vai modelar, tá bom? Problema interessante, do ponto de vista geométrico. E tem aplicações na física, por exemplo, se uma dessas curvas aqui são as linhas de campo elétrico, essas aqui são as equipotenciais, né? As linhas de campo onde o potencial é constante, né? Enfim. Temos também como exemplo, outro exemplo para abordar o que a gente chama de lei de Torricelli, né, que é um processo que a gente aplica para estudar o escoamento em um tanque, né? Então você tem como aquele tanque inicial que a gente estava estudando nas misturas, só que o que acontece é que você tem um tanque cheio nesse formato aqui, nessa situação, e um buraco aqui, tá certo? E aí esse tanque, um orifício, ele começa a vazar. E a gente quer saber como é que a altura dessa coluna de água ou de líquido varia como função de tempo. Tá? Então a gente vai modelar isso, essas duas situações, na próxima aula. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parando por aqui.